Meus queridos, o quanto nós já vivemos desde quinta-feira. Desde quinta-feira as pregações começaram, as adorações, louvor, Santa Missa. E nós fomos fazendo um verdadeiro itinerário espiritual, uma jornada espiritual, um caminho espiritual. De como então sair de uma vida tantas vezes vazia, até tocarmos a plenitude. Como sair de uma vida desordenada para uma vida ordenada em Deus. E é um caminho que a própria Sagrada Escritura nos entrega. Nós procuramos em tantos lugares, procuramos de tantas maneiras, mas se eu dizer para você, a palavra de Deus nos entrega este caminho, essa jornada. E nessa última pregação, então, do nosso encontro nacional, nós vamos percorrer esse caminho, de onde nós saímos até nos tornarmos verdadeiros adoradores do Deus vivo. E eu tenho certeza que esta pregação virá trazer respostas e revelar para vocês este caminho. Um caminho que milhares de pessoas já estão percorrendo e chegou a hora de você também percorrer. O mundo com as suas ilusões, a nossa carne com as suas fraquezas, o demônio com as suas mentiras, tentam exatamente nos tirar do foco. Mas o Espírito Santo vem para nos ordenar, para nos colocar de novo no caminho. Ontem nós falávamos da adoração como fonte da vida interior. O irmão Luiz Maria hoje falou da Eucaristia, da reparação eucarística como fonte de livramentos. O Márcio Mendes falou para vocês sobre a Eucaristia enquanto alimento necessário para o combate espiritual. E ainda há pouco nós dizíamos, não é? Eu prefiro a Eucaristia. Mas vamos entender então, à luz da palavra de Deus, como se dá esse caminho do verdadeiro adorador. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São João. Evangelho segundo São João, capítulo 4. João, capítulo 4. Este capítulo vai nos contar então a história de uma mulher sedenta. Essa mulher que vai até o poço tirar água porque está com sede. E ela vai descobrir muitas coisas. Ela vai descobrir muitas coisas e a vida dela vai ser completamente transformada. Essa história traduz muito a história dos membros do exército de São Miguel, e você também que está nos acompanhando em casa, que talvez tenha procurado o Senhor naquele momento, buscando a cura para uma enfermidade, buscando uma oportunidade de emprego, apresentando a Deus ali numa live oracional uma necessidade. Mas a verdade é que você encontrou muito mais do que você veio buscar. Sim ou não? Você veio buscar a restauração daquele matrimônio, a libertação daquele filho. E a verdade é que você encontrou muito mais do que você veio buscar. Sim ou não? Você descobriu uma vida nova. Você tocou os frutos do Espírito Santo, a alegria, a paz, a bondade. E hoje, de fato, quantos que passam por você e vão dizer, tem algo diferente em você. Você está diferente. Quantos certamente já escutaram isso? Deixa eu ver, você cortou o cabelo, tirou a barba. Não, tem alguma coisa diferente em você. Mas na verdade é mais profundo, é na alma. Há um brilho no seu olhar. Há uma alegria espiritual no seu olhar. Eu escutava ontem e escutei hoje novamente, de pessoas distintas. Elas me disseram assim:
irmã Maria Raquel, eu estou no Calvário. E elas me diziam isso com tanta serenidade. E diziam assim: eu estou feliz no Calvário. E eu me lembrava de Nossa Senhora. Eu estou serena no Calvário. Eu estou em paz no Calvário. Porque descobriram que a cruz tem esse poder. A cruz nos une a Jesus. Ao mesmo tempo em que ela não é o fim, ela nos lança nos mistérios gloriosos. Meus queridos, Jesus e a Samaritana, João capítulo 4. Essa mulher, ela chega para buscar água no poço. Ela traz uma realidade de pecado. Ela vive no pecado. Mas ela sai daquele poço uma mulher transformada. Ela abandona a idolatria e começa a anunciar o Deus vivo. O que aconteceu naquele poço? O que aconteceu naquele poço? Hoje, essa pregação te encontra assim num poço. Talvez o poço, e muita gente no fundo de um poço. No poço de uma depressão profunda, no poço de uma falta de sentido, no poço de uma ferida emocional. Essa mulher está ferida. Essa mulher está profundamente ferida. Emocionalmente, afetivamente. Mas foi naquele poço onde ela viveu o encontro que mudaria a história dela para sempre. Você já esteve alguma vez no poço da vida ou está agora? Levanta a mão. Então deixa eu dizer para você, o poço é o lugar da transformação. Lá, no fundo do poço, onde a misericórdia de Deus então vai nos alcançar. Vamos perceber isso? Abra a sua Bíblia, João capítulo 4. Versículo 1. Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João, embora Jesus mesmo não batizasse e sim os seus discípulos. Por isso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, fatigado da viagem, sentou-se, assim como estava, junto da fonte. Era por volta da hora sexta, quando veio uma mulher da Samaria tirar água. E Jesus lhe pediu: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então a mulher samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Os judeus, de fato, não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Imagina esta cena. E a primeira grande lição, quando essa mulher chega ao poço, ferida, sedenta, ela encontra então quem? Jesus. Sabe por quê, meus queridos? A iniciativa é sempre de Deus. É Jesus que vai ao nosso encontro. Foi Jesus que foi ao seu encontro, como ele foi em busca daquela ovelha perdida. A iniciativa é sempre de Deus. Jesus vai ao encontro daquela mulher. Como Jesus foi ao seu encontro. Como Jesus está indo agora ao seu encontro.
E quantas vezes você pensa que a realidade que você vive, ou o seu passado, ou até mesmo o seu presente, é um obstáculo, é um empecilho para que Jesus vá ao seu encontro? Aquela mulher disse: ei, espere aí. Você é judeu, eu sou samaritana. Os judeus não falam, não se dão com os samaritanos. Mas Jesus diz, Jesus rompe aquele obstáculo, porque para Deus não existe esse obstáculo de maneira que Ele não possa te alcançar. Jesus fala com aquela mulher. Ele quebra aquele conceito que ela trazia, aquela barreira religiosa daquela época, cultural. Jesus quebra. E Jesus fala com aquela mulher. A primeira grande lição é Jesus que vai ao nosso encontro. E Ele não vai, não é numa realidade exterior, é no nosso dia a dia. Aquela mulher, talvez ali no meio de cozinhando um alimento, lavando as coisas, e enfim, ela mesma está com sede, ela vai ao poço tirar água. Jesus foi ao seu encontro lá na sua casa, no seu trabalho. Jesus sai e vai ao nosso encontro, na nossa realidade, no nosso ordinário, no nosso dia a dia. Jesus foi até lá. Jesus entrou lá. Hoje, através das transmissões diárias, Jesus Eucarístico está entrando na casa das pessoas, no trabalho das pessoas, no carro das pessoas. Jesus foi até lá. E foi ali que você recebeu o primeiro anúncio. Foi ali que aquela palavra moveu o seu coração. Talvez no momento mais improvável da sua vida. Sempre que eu falo isso, eu me lembro quando eu passei, nossa vida consagrada, nós vamos passando em algumas etapas, digamos assim. Aspirantado, postulantado, noviciado, profissão religiosa. Vamos tentar trazer para a realidade de vocês. Digamos que a paquera, o namoro, o noivado, o casamento. Entenderam? Então, na nossa vida consagrada, até chegar à profissão religiosa, nós também vamos avançando. E eu jamais esquecerei quando eu fui passar do aspirantado para o postulantado. Quando a irmã me chamou, eu estava num período tão difícil para mim, que quando eu fui chamada, eu tinha certeza que eu ia ser mandada embora. Tinha certeza. E quando a irmã me chamou e disse: eu estou chamando porque a senhora vai passar para o postulantado, a senhora vai dar um passo a mais. Meus irmãos, eu só chorava. Chorava, a irmã começou a ficar agoniada, aperreada, como diz no Nordeste, né? Pelo amor de Deus, vão pensar que eu bati na senhora, vão pensar que eu dei uma surra, porque eu chorei tanto que eu fui ficando roxa, porque o amor de Deus constrange. Eu disse: tá aí, um momento mais improvável para eu passar de etapa, é esse. O amor de Deus nos encontra assim no momento mais improvável da nossa vida, porque o amor de Deus, Ele precisa a todo tempo dizer e relembrar para nós que o amor dele é um amor gratuito. A gente pensa que Deus nos ama por causa daquilo que a gente faz. A gente pensa que Deus nos ama porque eu sou bonzinho, porque eu sou boazinha, porque eu obedeço os mandamentos. Não. Deus nos ama e ponto. Porque a essência dele, porque Ele é amor. Mesmo quando você machuca o coração de Jesus, Ele diz: eu continuo te amando. Mesmo quando você dá as costas a esse amor, Ele diz: eu continuo te amando e esperando por você. A diferença é que, para alcançarmos a felicidade, esse amor exige uma resposta. Então a primeira coisa, Jesus foi ao encontro daquela mulher na realidade dela, no dia a dia dela. Naquele poço onde ela, talvez todos os dias, tirava água. Interessante que Jesus então pede alguma coisa para ela. Nossa, Jesus, a gente pensou que o Senhor ia dar e o Senhor está pedindo. Às vezes acontece assim com a gente. Jesus pediu algo da gente. Sempre que Deus pede algo de nós, é porque na verdade Ele quer nos dar algo muito maior. Jesus pediu àquela mulher: dá-me de beber, porque na verdade Ele queria saciar a sede do coração dela.
quando nós nos rendemos e nos entregamos ao Senhor, até mesmo quando nós nos colocamos em adoração para reparar o coração de Jesus, saiba, nós não podemos acrescentar nada ao que Deus é, somos nós que saímos transformados, enriquecidos. Quantas pessoas hoje estão investindo tanto numa transformação? Transforme a sua vida em uma semana. E vão aí para spa, vão aí para tantos lugares, para uma fazenda, fazendo cursos, investindo caro. Tem a sua vida transformada, pague 30 mil reais, 10 mil reais e tantos dias, sua vida vai ser transformada, sua produtividade vai ser transformada. De pobre você se tornará rico. Quantas propostas aí, é ou não é verdade? Meus queridos, a verdadeira transformação, ela é aqui. E o único capaz, então, de realizar em nós uma verdadeira transformação é o Senhor. Porque a transformação, ela não é de fora para dentro. A transformação verdadeira, ela é interior, ela é de dentro para fora. E Jesus vai fazer isso com essa mulher e vai fazer isso com cada um de nós. O que Ele está propondo nesta manhã, nesse dia 26 de janeiro, o que Ele está colocando diante de você é uma oportunidade de transformação. Dizer aquilo que era velho passou e tudo se fez novo. Há uma mulher velha, um homem velho que ficou para trás porque nasceu um homem novo, uma mulher nova. O Juliano, que ainda há pouco testemunhava, ele jamais pensou viver a experiência que ele viveu. Isso só foi possível por causa da ação do Espírito Santo. No Evangelho de São Lucas, nós vamos tocar com a experiência de Zaqueu. Lembram de Zaqueu? Meus queridos, aquele homem sobe naquela árvore, um homem ambicioso, um homem ganancioso, um homem cujo Deus era o dinheiro, um homem rechaçado pelo povo ao qual ele dizia pertencer, porque ele era um cobrador de impostos. Mas aquele homem, por causa do encontro com Jesus, que diz: Zaqueu, desce depressa, ainda hoje eu estarei na sua casa. E depois ele vai dizer: hoje a salvação entrou nesta casa. Zaqueu, de ambicioso, ganancioso, poderíamos dizer até mesmo um ladrão, ele vai dizer: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E eu vou vender metade dos meus bens e eu vou dar a quem? Eu vou dar aos pobres. Gente, o que pode fazer isso no coração de um homem, senão a graça de Deus? A transformação, ela é uma iniciativa de Deus, e é resultado da ação da graça de Deus. Talvez você tenha chegado aqui um alcoólatra, mas você veio, e você pode sair daqui sim um homem completamente liberto do vício da bebida, porque Deus pode transformar. Meu filho, talvez você tenha chegado aqui um homem adúltero, e quantas vezes você teve vergonha de levantar para olhar para o Senhor, porque você sabe que o adultério come a sua vida e a sua alma. Mas você pode sair daqui um homem liberto do adultério, um homem fiel a Deus e à sua família. Talvez você, filha, tenha chegado aqui com o vício da mentira, da fofoca, da murmuração, mas você pode sair daqui uma pessoa que louva a Deus, uma pessoa que sabe reconhecer o belo da vida. Talvez você tenha chegado aqui abatido, depressivo, tomando tantas medicações para poder manter-se pelo menos sobrevivendo, mas você pode sair daqui com alegria que você nunca tinha experimentado antes, completamente curado e liberto, porque a transformação, ela é graça de Deus e Deus está aqui agindo. Então perceba o caminho para colher essa transformação. Aquela mulher foi até o poço tirar água, e lá ela encontrou Jesus, ou melhor, foi encontrada por ele. E Jesus pediu algo a ela: dá-me de beber.
E ela vai dizer, tu és judeu, eu sou samaritana, como é que você me impede de beber? E Jesus vai dizer então para ela, Jesus vai lançar a palavra, ele vai dizer, se conhecesses o dom de Deus e quem está a te pedir de beber, tu mesmo lhe pedirias e ele lhe daria o quê? Água viva. Jesus está dizendo, mulher, você está com sede. A sede do corpo. Aquela mulher está à procura de algo material, como tantas vezes eu e você também viemos, procurando algo material. Mas Jesus está dizendo algo muito mais profundo, na verdade, é a sua alma. Quantas pessoas têm um sonho da casa própria? E que bênção. E Deus vai te dar essa casa própria, mas ao mesmo tempo Ele vai lembrar para você e dizer assim, ei, lá tem muitas moradas. E eu vou pessoalmente para te preparar um lugar, a sua casa própria. Existe uma casa espiritual, existe algo muito mais profundo. Quando você, mulher, se coloca em oração e diz, Senhor, traz o meu esposo de volta para mim. E aí o Senhor que realiza todas as coisas vai dizer, ei mulher, eu vou fazer algo muito melhor. Porque o seu esposo vai voltar, mas ele vai voltar é para Deus. Ele vai voltar para Deus. Consegue entender que Deus, Ele quer dar muito mais do que nós ousamos pedir na nossa oração. Ele sempre nos surpreende. Ele sempre nos surpreende. Então, aquela mulher fica encucada. Ela diz, que água é essa? Bom, se é para eu nunca mais ter sede, ter que vir nesse poço tirar água, então o Senhor me dê dessa água. Ah, era tudo que Jesus queria ouvir. Eu quero dessa água. Ô meu irmão, você está emocionado? É a palavra de Deus que está aquecendo o teu coração. É o amor de Deus que está te trazendo vida nova, porque muita gente disse que você não ia conseguir, não tinha jeito. E você acreditou nisso, mas Deus te trouxe aqui para dizer que você é filho amado. E para dizer que você vai anunciar a palavra. E você vai testemunhar o amor dele. Muitos homens sairão das drogas, sairão da prostituição, sairão do adultério, voltarão para as suas famílias por causa do teu testemunho. Bendito seja Deus pela sua vida. Bendito seja Deus. Sua vida é um dom para mim. Sua vida é um dom para nós. Era tudo o que Jesus queria ouvir. Então eu quero dessa água. Bom, se esse negócio aí é bom, se diz que o povo sai de lá feliz, contente, alegre, as contas são pagas e os problemas são resolvidos, então eu vou nesse encontro nacional. Já que os problemas são solucionados, eu vou nesse negócio aí. Eu vi um testemunho hoje, quando eu vinha para cá. A pessoa dizia assim, meu filho chegou e disse, mãe, consegui um emprego rezando o texto do combate. Meu filho, onde é que é esse texto do combate mesmo? Que eu quero rezar também. Se esse negócio resolve problema, então eu vou lá. Eu vou rezar esse rosário, eu vou nessa novena de Pompeia que diz que é a mais milagrosa. Problema, gente, quem é que não tem, né? Quem é que está sem problema para resolver? Então, quando aquela mulher disse, bom, então me dá dessa água. Bom, então vamos rezar esse texto. Aí, a conversa vai mudar de tom. Vocês estão preparados? Porque agora o caldo engrossa. Preste atenção no que Jesus vai dizer para essa mulher. Eu estou no Evangelho segundo São João, capítulo 4. Versículo 11, ou melhor, já mais à frente. Versículo 15, a mulher disse então a Jesus, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Jesus então lhe disse, estão preparados? Vai chamar teu marido e volta aqui? A gente diria, né, no nosso termo de hoje, do nada. Do nada. Do nada, Jesus diz, pois chame teu marido e volte aqui. A conversa mudou. Jesus, espera aí, era água e poço e sede. O que é que tem a ver o Senhor chamar meu marido aqui? Jesus diz, mulher, vai chamar teu marido e volta aqui.
Aí Jesus tocou aonde? Jesus tocou onde doía. E não é fácil. Porque Jesus é o médico dos médicos. E para curar a ferida, nós sabemos que é preciso o quê? É preciso tocá-la. Jesus tocou na ferida da mulher. Ela disse: eu não tenho marido. Eu não tenho ninguém. E Jesus disse: disseste a verdade, mulher, porque já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Jesus, que é a verdade, revela o pecado desta mulher. Quanto mais nós nos aproximamos da luz que é Jesus, nós vamos tocando todo o pecado que está em nós. Nós vamos tocando todas as infidelidades que está em nós. Nós vamos tocando toda a maldade que está em nós. É verdade, eu não tenho marido. Jesus revela o pecado não para humilhar aquela mulher, mas para libertá-la. Quando os fariseus trouxeram Maria Madalena, quando os fariseus trouxeram aquela mulher então pega em adultério, eles trouxeram para tornar então o pecado dela era um pecado público. Eles trouxeram aquela mulher para apedrejá-la. Jesus não faz isso conosco, não. Lembre-se que naquele momento Jesus diz com muita, ele é o sábio, e ele diz, escrevendo no chão, e alguns vão dizer, Jesus escrevia no chão para aquela mulher, dizendo: eu te amo. E Jesus vai dizer: bom, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aqueles homens jogaram as pedras no chão e foram saindo um a um. Porque se aquela mulher estava em pecado com aqueles muitos homens, eles faziam parte do pecado dela também. Jesus então revela o pecado da samaritana, não para condená-la. E Jesus fez isso comigo, irmã Maria Raquel, e faz isso com você. Te traz para a luz para que você veja qual é a pedra no seu sapato. O que é que está te levando por um caminho de desgraça? O que é que está te levando para um caminho sem sentido? Qual é a pedra deste caminho? É o pecado. E Jesus faz isso porque Ele quer libertar. Todo pecado, meus irmãos. Ontem nós falamos sobre a verdadeira adoração, adoração ao Deus vivo. E quando nós adoramos qualquer outra coisa que não o Senhor, nós caímos no pecado da idolatria. E todo pecado, de alguma maneira, ele é sim uma forma de idolatria. Quando eu estou na luxúria, é uma idolatria a esse prazer sensual. A soberba, o orgulho, é uma idolatria ao ego. A preguiça, uma idolatria ao comodismo. A gula, uma idolatria ao prazer sensorial. E assim nós vamos passando. O pecado, ele é sempre uma maneira de idolatria, onde eu coloco a minha vontade, uma vontade que me desgraça, que desgraça a minha vida, acima da vontade do Senhor. Abra o Catecismo da Igreja Católica, vamos entender isso. No parágrafo 2112. Vejam bem. O primeiro mandamento condena o politeísmo. Crê em vários e muitos deuses, porque existe um único Deus. Exige que o homem não acredite em outros deuses afora Deus, que não venere outras divindades que não o único. A Escritura lembra constantemente esta rejeição a ídolos. Ouro, prata, obra das mãos dos homens, os quais têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Esses ídolos vãos tornam as pessoas vãs. Quando você adora fora de Deus, prestem atenção, nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós contemplamos. Aquilo que você contempla, você se torna semelhante.
Por isso, adorar o Senhor, contemplar os mistérios da vida de Jesus, o que nós fazemos todos os dias, no Rosário, todos os dias o Instituto Hesed, através do canal do YouTube, irmã Kelly Patrícia Oficial Instituto Hesed, todos os dias. Amanhã quem vai estar no Rosário? Irmã Maria Joana vai estar no Rosário, 4h45. Vocês vão estar junto com a gente? E tem sido lindo o caminho, não é verdade? Todos os dias. Um exército que cresce a cada dia. O que nós fazemos, por exemplo, ali, meditar os mistérios da vida de Jesus. Aquilo que eu medito, aquilo que eu contemplo, eu vou me tornando semelhante. E você vai poder dizer como São Paulo. Nós vamos poder dizer como São Paulo, a mandada altura: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive. Eu partilhei isso outro dia, eu vou trazer de novo aquele pai. Quem sabe numa próxima oportunidade eu trago ele aqui. Aquele pai cuja filha foi assassinada aos 17 anos. E foi assassinada pelo próprio namorado. Foi uma tragédia. Uma tragédia. Uma tragédia. E aquele pai disse: irmã Maria Raquel, depois daquele acontecimento, eu só pensava em fazer duas coisas. E eu disse: o quê? Ele disse: primeiro, tirar a vida daquele rapaz. E eu sabia como eu ia fazer. Eu queria pegar o carro e passar por cima dele, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Não bastava tirar a vida dele, precisava ser de maneira cruel. Eu queria que ele morresse aos poucos. E que ele soubesse que quem estava fazendo aquilo era eu, o pai daquela menina que ele tirou a vida. E a segunda coisa, depois eu ia tirar a minha vida. Eram os meus dois únicos objetivos na vida depois daquela tragédia. E eu disse: mas o que aconteceu? Ele disse: as lives oracionais começaram a entrar na minha casa. A oração começou a entrar na minha casa. E através das formações da catequese, eu comecei a entender que o meu grande desejo é reencontrar a minha filha. E eu sei, eu acredito que a minha filha está no céu. Então, irmã Maria Raquel, para encontrar a minha filha eu preciso ir para o céu. E para eu ir para o céu eu preciso perdoar. E eu comecei a pedir essa graça a Deus. Acredita, irmã, que hoje eu não sinto mais raiva dele? Eu não sinto raiva nenhuma. Eu não desejo mal para ele. Hoje, eu também não penso mais em tirar a minha vida. Pelo contrário, eu quero viver muito e glorificar o Senhor. E quando chegar a hora de eu partir, eu quero ir para lá, para o céu, encontrar o Senhor e reencontrar a minha filha. A graça. Não tem terapia neste mundo, não tem remédio neste mundo, não tem ciência deste mundo que realize um milagre como esse, não tem. Isso acontece num confessionário, isso acontece no banquete eucarístico, isso só a Igreja Católica Apostólica Romana pode trazer até nós. Porque a igreja foi confiada a continuidade da missão de Jesus. A missão que nós vemos Jesus realizar naquele poço, a igreja continua realizando hoje nas nossas vidas. É ela que traz o céu à terra todos os dias. O reino de Deus está em nosso meio. Por isso o ódio de Satanás para com a Eucaristia, para com os sacramentos. Vamos continuar, porque nós só até agora demos 2 passos. O encontro e Jesus revela o seu pecado para curar. Veja o que o Senhor então vai dizer. O Senhor então diz: disseste bem,
não tens marido? Pois tiveste 5 e o que tens agora não é teu. E nisso falaste a verdade. Há uma leitura muito bela que nós podemos fazer aqui. 7 é o número da perfeição. Aquela mulher já teve 6. Porque na verdade Jesus é o esposo perfeito, o 7º na vida daquela mulher. Na verdade, agora o único, o perfeito, é o amor perfeito. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que é em Jerusalém está o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, crê em mim. Vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher não interrompeu o diálogo quando Jesus tocou na ferida. E aqui está o problema. Quando você interrompe, quando a sua ferida é exposta, não tenha medo, o Senhor quer curar. A mulher aceitou e continuou o diálogo com Jesus, e Jesus vai dizer então para ela, lançar o convite à verdadeira adoração. A adoração em espírito e em verdade, que já não se reduz a um lugar físico, como eles então pensavam, no Monte Garizim, no templo em Jerusalém, não. Agora é no poder do Espírito Santo. É esta água viva prometida àquela mulher. A água viva, o Espírito que é derramado e faz de nós verdadeiros adoradores. E aí vem o clímax da nossa história. O 4º passo. A mulher disse: eu sei que virá o Messias. O que significa Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: sou eu que falo contigo. Aqueles olhos que estavam obscurecidos pela idolatria, obscurecidos pelo pecado. Parágrafo da Igreja Católica, parágrafo do Catecismo da Igreja Católica 2113. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura no lugar de Deus. Quer se trate de deuses ou de demônios, quer se trate do poder, do prazer, da etnia, raça, dos antepassados, do estado, do dinheiro. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus. E todo pecado, digo eu, é uma forma de idolatria. A vida humana unifica-se na adoração do único. Quantas pessoas se sentem desintegradas, quantas pessoas se sentem despedaçadas, porque a vida humana ela se unifica na adoração do único. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem e o livra de uma dispersão infinita. Por isso que o demônio quer te manter disperso, distraído, sem foco. Porque a adoração ao Deus vivo livra o homem dessa dispersão infinita. A idolatria é uma perversão do sentimento religioso inato do homem. Nós precisamos, à luz do profeta Elias, que destruiu aqueles profetas de Baal, a exemplo do que se passou com Moisés no deserto, que destruiu aquele bezerro de ouro, nós precisamos suplicar ao Senhor que destrua os altares erguidos a Baal e que ainda estão na nossa vida. Como a samaritana que permitiu que o Senhor revelasse. Pensa um instante, porque a palavra diz que até o justo peca 7 vezes ao dia, mas a palavra diz também que nós não ficaremos caídos, nós seremos levantados. E também aquele que diz não ter pecado é um mentiroso.
Pede agora o Espírito Santo e tenta reconhecer se ainda existem esses altares erguidos a Baal dentro do teu coração, na tua vida. O orgulho, a soberba, a vaidade, a sensualidade. Gente, que mundo mais erotizado nós vivemos. A maneira como eu me comporto, como eu me visto, como eu falo. Será que eu tenho sido sinal da presença de Nossa Senhora para as mulheres? Sinal de São José, que eu falo para os homens? Para este mundo tão corrompido, Jesus fala: vocês são luzeiros no meio de uma geração corrompida e depravada. Será que eu ainda aceito aquela propina? Será que eu ainda me valho daquela negociação ilícita no trabalho? Será que eu ainda aceito aquela proposta indecente? Será que eu estou naquele grupo do WhatsApp de conversas terríveis por causa de respeito humano? Se você é um homem de verdade, uma mulher de verdade, íntegro e fiel ao seu Deus, corte agora. Não deixe para quando chegar em casa, faça isso agora. Se são relacionamentos que estão te levando para um caminho de perdição e você reconhece a sua fraqueza, saia agora. Porque do contrário, nós não vamos tocar essa transformação, essa alegria, essa paz, essa ordem e essa plenitude. Meus irmãos, aquela mulher então, com seu olhar, agora curado, ela pode reconhecer o Messias. Jesus vai dizer: sou eu. Assim como Deus tinha se identificado no Antigo Testamento para Moisés, para o povo de Israel: sou eu, o grande eu sou. É Ele o Deus, é a Ele que nós devemos toda adoração, é Ele o Messias, é Ele o prometido, é Ele o Salvador, é Ele o Senhor. E como é que nós sabemos que aquela experiência ela foi verdadeira, autêntica? Percebam o que vai acontecer. Vamos dar mais um passo. Versículo 27. Nisso chegaram seus discípulos e ficaram admirados de que Jesus estivesse falando com a mulher, mas ninguém perguntou: que procuras ou por que fala com ela? Não. A mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. A mulher que chegou no poço para pegar água, a mulher deixou o cântaro lá mesmo, porque a descoberta dela foi muito maior. A saciedade do coração dela foi muito maior do que qualquer sede do seu corpo. Ela largou o cântaro lá. Significa a vida velha, significa a vida vazia, significa a busca pelos prazeres deste mundo, significa o pecado. Ela deixou o cântaro e foi à cidade dizer às pessoas: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele o Cristo? E aquele povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Vocês que estão aplaudindo estão entendendo? Aquela mulher se tornou uma apóstola. Aquela mulher encontrou o sentido, a razão da sua vida. Aquela mulher então se tornou uma anunciadora, evangelizadora. Aquela experiência que ela viveu, ela quis anunciar para todo mundo. Essa é a história dos membros deste exército de oração. É ou não é, gente? É a nossa história contada aqui. Você chegou para resolver um problema. Você chegou para resolver um problema material, um problema físico. Você chegou para resolver ali um problema, talvez espiritual até. Mas você viveu o encontro dos encontros e hoje você é um adorador e hoje você é um anunciador. Você é aquele que evangeliza, compartilha e diz para todo mundo: Jesus está vivo, presente no Santíssimo Sacramento. A sede do coração humano é uma sede de amor. Eu queria passar para vocês a luz daquilo que ensina a igreja. Como é que esse processo da transformação interior então acontece? Sua bênção, Dom. Cuidado com a cadeira, irmã Maria Joana. Gente, a transformação interior. A iniciativa, ela é de quem? Ela é de Deus. É uma obra da graça de Deus. Mas Deus não quis. Ele até poderia, porque Ele pode tudo.
Ele não quis fazer nada sozinho. Como a antiga canção, não é? Uma parte é minha, a outra eu deixo para você. Se você trouxer a sua água, eu vou te devolver o vinho. A obra, para ser completa, ela precisa da nossa participação. Nós vamos ler no Apocalipse, o Senhor vai dizer: eis que estou à porta e... Eis que estou à porta e arrombo, é isso? Não. Tem gente querendo arrombar a porta do coração dos outros. A força. Deus não faz assim. Eis que estou à porta e eu bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. E nós faremos uma linda festa. Se você abrir. O Instituto Hesed se colocou nas mãos de Deus como instrumento para bater na porta de vocês todo dia. Vamos tomar café, vamos almoçar, vamos jantar. É Deus batendo a porta de vocês todos os dias. É Deus vindo ao encontro de vocês todos os dias. E prestem atenção. É uma obra da graça de Deus. Deus é o grande protagonista. João capítulo 15, abra a sua Bíblia. João capítulo 15, versículo 5. Jesus diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Deus é o grande protagonista. No entanto, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, e você pode abrir no parágrafo 2002. Gente, por que a irmã Maria Raquel está lendo tanto as passagens da Bíblia? Por que está abrindo tanto o Catecismo da Igreja Católica? Porque a nossa fé, ela tem um fundamento sólido. Não se trata de uma emoção, não se trata de um sentimentalismo. Isso nos acompanha porque nós somos humanos, não somos anjos. Temos vontade, sentimentos, mas Deus também nos deu a inteligência que, iluminada pela fé, nos faz compreender. Então, a nossa fé, ela tem um fundamento sólido. No parágrafo 2002 do Catecismo: a livre iniciativa de Deus... A iniciativa de Deus, ele foi ao encontro no poço. A livre iniciativa de Deus pede a livre resposta de quem? Do homem. Se você não abre o coração, se você não diz sim, não vai acontecer. Porque a livre iniciativa de Deus pede a livre resposta do homem, porque Deus nos criou à sua imagem, conferindo-nos com a liberdade o poder de conhecê-lo e amá-lo, e só de maneira livre a alma pode entrar na comunhão do amor. A iniciativa de Deus pede uma resposta. Aquela mulher responde ao apelo de Deus mediante o arrependimento. Sem arrependimento não há perdão dos pecados. Sem arrependimento não há perdão dos pecados, e aqui está o que uma falsa espiritualidade tem pregado. Você pode continuar vivendo do mesmo jeito. Por quê? Porque Deus é misericordioso e lhe acolhe como é. Aqui nós temos, como sempre Satanás age, uma meia verdade. Porque se é verdade que Deus nos acolhe como somos, como acolheu a samaritana, é verdade que Ele nos acolhe como somos para nos transformar no sonho dEle, naquilo que Ele deseja para nós, não para nos abandonar na mesma condição. Que Deus é esse? Que Deus é esse que me deixa no mesmo estado podre que eu estou? Esse Deus não existe. Esse Deus não é o verdadeiro Deus. Entendem? Deus me acolhe como sou. Essa mulher está no pecado e Deus vai ao encontro dela como ela está e como ela se encontra naquele momento, mas para transformá-la. Foi assim com todos ao longo da Sagrada Escritura. Foi assim com Zaqueu, com Madalena, com Pedro, com João, com Tiago. E tem sido assim comigo e com você. Por quê? Se eu encontrei o Senhor, eu continuo uma pessoa rabugenta. Se eu encontrei o Senhor, eu continuo
arranjando confusão com todo mundo, se eu encontrei o Senhor e eu continuo naquela mesma vida depravada, se eu encontrei o Senhor e eu continuo murmurando, se eu encontrei o Senhor e eu continuo fofocando e mentindo para a minha família, se eu encontrei o Senhor e eu continuo roubando e com desonestidade, se eu encontrei o Senhor e nada aconteceu. Você encontrou outra pessoa, não foi Jesus. Te enganaram. Porque esse encontro, ele necessariamente leva a uma transformação. Não é uma transformação do que os outros dizem que eu tenho, como eu tenho que ser. Meus queridos, não é de fora para dentro. Não é uma transformação de que as pessoas de fora dizem o que eu tenho que fazer. Eu vou dar um exemplo tão claro aqui. Quando eu tive a experiência, o encontro com o Senhor, eu comecei a frequentar o grupo de oração. Já naquela época, infelizmente, era muito comum entre os jovens o que é um pecado e é terrível. Aquilo que naquela época nós conhecíamos como ficar. Hoje eu não sei como é que a coisa está. Deve estar de descambado, porque isso faz muitos anos. Mas naquele tempo era ficar. Então você conhecia uma pessoa naquela hora, você ficava naquela hora, depois você ia embora e acabou. Mas isso era algo normal. Estou falando aqui de uma jovem com 18 anos, no meu caso. Era normal que nos vestíssemos de maneira provocativa. Era normal usarmos uma mini saia, roupas decotadas, provocativas, sensuais. Era normal. Nos enchermos de maneira exagerada de uma maquiagem que nos fazia parecer mais com a serpente que com Nossa Senhora. A gente tem que se arrumar direitinho, gente. Tem que estar limpinho, arrumadinho. Colocar uma maquiagem, não é, discreta, mas não para ficar igual a serpente. Mulheres, quando se coloca a imagem de Nossa Senhora no espelho de vocês, como a Madre Jane fazia, quando forem se arrumar, ficarem bonitas, lembrando sempre que o verdadeiro adorno da mulher é a virtude, mas vocês precisam também estarem bem cuidadas, claro, para o esposo de vocês e para glorificar o Senhor. Nada de desleixo. Se cuidar, mas dentro daquilo que é saudável, equilibrado. Então, aquilo era normal. E, gente, ninguém no grupo chegou, eu não sei se certo ou errado, mas o fato é que ninguém no grupo chegou para mim e dizer: fulana, meu nome civil ainda, hoje eu tenho um nome religioso. Isso está errado, isso está errado, isso está errado. Ninguém. Mas a própria experiência com Jesus, as orações, as adorações, o estar na presença do Senhor, foi mudando. Foi mudando. Eu comecei a perceber que não fazia sentido aquilo. Aquilo não fazia parte de mim. Aquilo não era um caminho saudável. Tive uma experiência muito bela uma vez no grupo de oração. Eu não entendia, imagina uma jovem de 18 anos. Foi uma experiência de oração. Ninguém é obrigado a acreditar nisso, mas foi a minha experiência. De olhos fechados, a imagem que me vinha, Jesus se aproximava de mim com uma bacia de água. E eu pensei: nossa, ele vai me dar de beber como a samaritana. Jesus, com a bacia com água e com o lenço, começou a tirar toda a minha maquiagem. A irmã Maria Raquel era vaidosa. Uns brincos desse tamanho. E Jesus foi tirando de maneira tão delicada. Gente, isso aqui é uma experiência da oração, tá? Vocês não precisam acreditar nisso, mas foi a minha experiência. Então, ele foi tirando aqueles acessórios, foi tirando aquela maquiagem. E ele me apresentou a coroa de espinhos e os pregos da cruz. Eu não entendi nada. Eu estava começando a caminhada. Anos depois, eu compreendi o chamado. Porque a vida consagrada, essa vida é um chamado a estar com Cristo na cruz. A esposa de Cristo é uma esposa crucificada por amor. É uma esposa crucificada. E fez todo sentido a coroa e os pregos. Mas vejam, isso para dizer que a própria experiência com o Senhor, ele gera a transformação. A iniciativa é de Deus, mas ele exige o quê? A livre iniciativa de Deus pede a livre resposta de quem? Do homem. Irmã Maria Raquel, quais são os meios para essa transformação interior? São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 12, transformai-vos
pela renovação do vosso espírito, da vossa mente. Essa transformação, gente, ela vai acontecendo. A graça foi infusa em nós no batismo, e ela vai crescendo e se desenvolvendo por meio da vida sacramental. Por isso que eu digo que a grande obra do exército de São Miguel foi trazer os filhos que estavam dispersos para o seio da igreja. E a prova é tamanha que nós estamos fazendo nesse ano de 2025 o maior encontro presencial do exército de São Miguel. Porque a experiência do virtual pede presença. Talvez se não fosse a experiência do virtual entrando na sua casa, talvez nunca você teria despertado para a necessidade da presença. A experiência do virtual pede presença, pede sacramento, pede eucaristia, pede confissão. E isso é a grande obra. A transformação interior que começa ali, quando pelo sacramento do batismo você sai da condição de criatura e é admitido como filho de Deus, membro desse corpo místico que é a igreja. Essa vida na graça se desenvolve por meio dos sacramentos: confissão, eucaristia, crisma. Essa vida na graça vai se desenvolver por meio da oração, por meio da palavra de Deus. Tem alguém aqui que medita a palavra de Deus com o Instituto Hesed? Gente, é presente para nós, não é? A primeira pessoa que recebe a presença sou eu. É Deus. É lindo a palavra. Como nós somos apaixonados por esta revelação. A palavra de Deus. Essa graça se desenvolve então em nós através da mortificação, o jejum, a penitência, o acolher a cruz com amor, através de um direcionamento espiritual. Pessoas, e o Instituto Hesed tem buscado sim dar a vocês essa direção espiritual, dizer para vocês: filhos amados, é por aqui, à luz do que ensina a igreja, à luz do que nos ensina o magistério, o catecismo, a Bíblia. Nunca esperem que nós estejamos ali na frente dizendo aquilo que é a nossa opinião pessoal, aquilo que é um achismo, não, mas sempre com base no magistério da igreja, na Sagrada Escritura, na vida dos santos. Abra o catecismo no parágrafo 2114. Próximo encontro, já sabem, gente, traz o catecismo, viu? Bíblia e catecismo. O que é que vocês acham? O Instituto Hesed lançar o curso de catecismo para vocês? Vocês querem? Vocês topam? Então, nós vamos fazer o curso de catecismo da Igreja Católica com o Instituto Hesed. Agora eu falei, agora a gente que se vire. Agora é correr. Parágrafo 2014. O progresso espiritual tende à união sempre mais íntima com Cristo. O que é que eu encontrei aqui? Intimidade. Intimidade com Deus. Foi isso que aquela mulher desenvolveu. Ela se tornou amiga de Deus. Intimidade com Deus. O progresso espiritual tende à união sempre mais íntima com Cristo. Esta união recebe o nome de mística, pois ela participa nos mistérios de Cristo pelos sacramentos, os santos mistérios. E nele, no mistério da Santíssima Trindade, Deus chama a todos e a esta íntima união com Ele, mesmo que graças especiais ou sinais extraordinários desta vida mística sejam concedidos apenas a alguns, mas Deus chama todos a esta íntima união com Ele. É o progresso espiritual. Meus filhos amados, nós nos encontramos no poço, mas hoje o nosso ponto de encontro já não é mais no poço. Hoje o nosso ponto de encontro é no altar do Senhor. É numa vida de profunda intimidade com Ele. Do poço ao altar. Da falta de sentido à realização plena. E por isso podemos sim nos chamar a geração bem-aventurada. A geração feliz. Porque nós encontramos o Senhor. E Ele está vivo, presente na Eucaristia. E já me aproximando do final,
Como está o meu tempo? Eu tinha tantas outras coisas para falar para vocês, mas o tempo passa rápido. Que bom que nós temos outros encontros. Amanhã eu espero vocês no Rosário às 4h45, lá no canal do YouTube, do Instituto Hesed. Para finalizar, Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes 4. Nós vivemos recentemente um grande cerco de Jericó, vocês lembram? Foi maravilhoso. Éramos mais de 200.000 pessoas ao vivo todos os dias. E o cerco de Jericó, ele nos trouxe grandes lições. Eu queria ressaltar uma. A Eucaristia, além de tudo, ela nos faz um só coração. Recebemos o mesmo pão, o mesmo Cristo. É uma só fé, um só batismo. A Eucaristia nos faz um. É como a ligadura, nos mantém unidos, vivos a este corpo vivo de Cristo. E olha o que diz Eclesiastes 4, versículo 9 e seguintes. É melhor estarem dois juntos do que um sozinho. Se um cair, versículo 10, será apoiado pelo outro. Se um cair, será apoiado pelo outro. Vem cá, irmã Maria Joana. Ai daquele que está sozinho. Na verdade, eu já queria chamar. Eu já queria chamar agora os meus irmãos e irmãs do Instituto Hesed que estão aqui. Todos os religiosos que estão aqui. Dom Devaí, sinta-se também convidado, mas livre para vir ou não. Os nossos marechais também venham aqui até o palco, representando também. Tem general do Exército de São Miguel aqui? Representando essa grande família também dos generais deste exército. Ai do que está sozinho. Quando cair, não terá quem o ajude a levantar-se. Olha o que está dizendo a palavra. Olha o que está dizendo a palavra. Se um cair, será apoiado pelo outro. Isso é o que nós queremos viver como família de oração. A certeza de que nós temos mãos. A certeza de que nós temos mãos. Segura na mão de quem está do teu lado. Seguremos na mão uns dos outros, porque esse é o rosto também deste exército. Religiosos e leigos como igreja. Religiosos e leigos como igreja vivendo o chamado do Senhor. E se um cair, o outro levanta. E é assim que Deus nos quer, vivendo juntos, bem unidos. Por isso que a presença de vocês, nós dizíamos, vocês não são espectadores de uma live, não. Vocês são membros de uma família de oração, de um exército. E a presença de cada um de vocês importa. A vida de cada um de vocês importa. A vida de cada um de vocês vale muito para nós. E nós queremos suplicar ao Senhor essa graça de permanecermos vivos, permanecermos unidos, assim em oração. Vamos entoar um canto que possa traduzir esta unidade. Que cada vez mais o Senhor nos faça um. Que cada vez o Senhor nos faça um. Vamos suplicar isso ao Senhor. Porque está na palavra. Se um cair, o outro levanta. Que seja um, é o que eu quero mais. Que seja um, é o que eu quero mais. O teu Espírito é quem nos torna capazes, sem medo algum, se amem mais, sem medo algum, se amem mais. Espírito
age e faz. Ninguém faz nada sozinho não, gente. Tudo isso só está acontecendo porque nós somos uma família, porque nós estamos juntos. A live não acontece só com aquilo que entra na casa de vocês. A live acontece dentro da casa, com a oração de cada um de vocês, com o joelho dobrado e as lágrimas que chegam até o céu, com as lutas, com o esforço, porque a graça é de Deus. Mas para que ela se desenvolva e cresça, Deus conta com o sim de cada um de nós. E nós queremos responder a este chamado. A obra Exército de São Miguel está só começando. Ela chegará ainda mais longe. Ela chegará a ainda mais corações. E Deus quer ouvir nesta manhã, neste final de manhã, um sim forte de cada um de nós. Vamos responder ao Senhor, porque nós somos igreja. Nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós estamos unidos com a igreja. Somos membros desse corpo místico, rezando todos os dias pelo Santo Padre, pelos cardeais, pelos bispos, pelos sacerdotes, por todos os fiéis leigos, pela vida consagrada. Nós somos um. E eu vou contar no 3, e que essa resposta, o sim de vocês, possa chegar ao céu. O Senhor nos trouxe aqui para que renovemos este sim. No 3. 1, 2, 3 e... sim! Que seja um! Que seja um! É o que eu quero mais. Uma só fé, um só batismo. Que seja um! É o que eu quero mais. Os torna capazes, sem medo algum, se ama.